Tifoso Bianconeiro, tchau, bem tornado Finestra Bianconeira, terça-feira, hoje, 28 de maio, rapidinho aqui sobre mais movimentações do mercado da Juventus, que está, assim, movimentado, né? A temporada mal acabou e a gente já está com saudades de ver a Juventus em campo. Antes, eu recomendo que você já deixe um like no vídeo, inscreva-se no Finestra Bianconeira, canal que fala da Juventus de Turim. Existe sim um canal que fala da Juve com muita seriedade e bom humor, mas com responsabilidade. No vídeo aí, no tema, na capa do vídeo, eu coloquei uma interrogação: será que o Chiesa está saindo, né? Porque alguns jornalistas na Itália dizem que o Thiago Motta não quer o Chiesa, não gosta do Chiesa e, portanto, para pôr o Chiesa no mercado. Vamos com calma, não é bem assim, eu vou contextualizar aqui essa situação e o que tem de verdade nisso, o que tem de mentira. Primeiro que tem alguns jornalistas na Itália, sem citar alguns nomes, e também tem os pseudo-jornalistas, assim como tem fanfarrão aqui, tem fanfarrão na imprensa de lá, que tomaram aquela postura, uns são a favor do Allegri, outros são contra, e os que são a favor do Allegri já querem plantar uma semente de discórdia do Thiago Motta com algum jogador, e o jogador escolhido foi o Chiesa, por causa de incompatibilidade técnica. Aí eu pergunto para vocês, o Thiago Motta nem chegou, nem assinou, como é que já existe uma crise dele não se entender tecnicamente com um jogador, ou melhor, taticamente com um jogador? Claro que eles pescam o tipo de perfil que um treinador gosta de trabalhar, e a gente sabe que o Chiesa, taticamente, às vezes não gosta muito de se sacrificar em determinadas posições, fez isso algumas vezes com o Alegre, mas a contragosto, e o Motta não gosta desse tipo de jogador, mas daí a dizer que o Motta já não quer o Chiesa é um pouco distante. É isso que eu tinha para dizer sobre esses jornalistas que gostam de falar, e vão falar mesmo, tem muita coisa para inventar nessa janela de mercado. O que acontece é o seguinte: o Chiesa e a Juventus nesse momento estão distantes de um acordo, a Juventus pode renovar com ele, mas nesse momento existe uma distância. O que eu acho que vai acontecer? A Juventus vai esperar passar a Eurocopa para ver a atuação do Chiesa, para aí ter uma ideia se coloca ele no mercado com valor alto ou não, ou se renova com ele. E aí são dois caminhos, óbvio. Se renovar, ele vai ficar. Se não renovar, será colocado no mercado. Mas atenção, colocado no mercado não porque o Thiago Motta não quer. Pode acontecer do Thiago Motta chegar e dizer, ó, o Chiesa não se encaixa no meu esquema, ou ele não é um jogador que obedece taticamente o que eu quero, vamos negociá-lo. Mas primeiro o Motta teria que chegar, e ele não chegou ainda. Então, pode acontecer dele sair, mas por um outro motivo, dinheiro, motivo de caixa, né, de fazer dinheiro. Como eu disse, o sacrificado da vez deve ser o Soulé. Mas atenção, muita atenção, se o Chiesa sair, a Juventus teria a intenção de negociá-lo apenas para o exterior. Porque o que vai acontecer? O Conte está quase assumindo, raciocina comigo, torcedor, o Antônio Conte está quase assumindo o Napoli e o Conte gosta do Chiesa, já declarou isso várias vezes, na época até que o Chiesa jogou a Eurocopa. E aí já começa a ligar os pontos, as pessoas maldosas, o Conte vai levar o Chiesa para lá. O Conte não é dirigente. Então a Juventus, se negociar o Chiesa, a prioridade é que seja para fora do país, mais precisamente a Inglaterra. Não faz muito tempo o Liverpool teve interesse no Chiesa. E não assim de mão beijada para o Napoli, tá certo? A não ser que o Napoli queira pagar, sei lá, 70 milhões no Chiesa. Aí você vende mesmo que seja para o Napoli. Não é o caso aqui. Então, porque vai ter essa coisa, já está tendo. O Conte vai para lá, vai levar o Chiesa. Calma, calma. Né? A Juventus, se vender para o Napoli, vai ser um valor alto. A prioridade é vender para fora. Isso se ele for colocado no mercado, se ele não renovar o contrato. E essa questão de renovar ou não, vai passar primeiro o europeu, depois a Eurocopa, que nós vamos saber. Então, muita calma com as notícias, até porque o Thiago Motta ainda não chegou e ainda não assinou o contrato. Esse é um primeiro ponto. Então, se ele sair, é por causa mais de questão de fazer caixa. Por falar em saída, o texano McCain, esse sim, não vai, já não aceitou uma redução ali do que ele recebe, meio parecido com o que aconteceu um tempo atrás com o Dybala, na época que o
o diretor era o Arrivabene, e é aquela coisa, o McKay não quer ceder, a Juventus não quer fazer muito esforço, é o texano que está podendo sair, né, do mercado, da Juventus depois de uma curta temporada. Começou bem na época do Pirlo, enfim. Também acho que já deu para o texano, que vai respirar novos ares. O Willian Júnior é um nome que me chega essa confirmação, que pode também ir para a Inglaterra. Falei agora há pouco do Chiesa, que poderia ir para a Inglaterra, caso não renove com a Juventus. O Willian Júnior, sim, tem mercado na Inglaterra e tem já gente interessada, não sei ainda qual time, mas é um jogador que está nessa lista de possível saída, juntamente com o McKennie. O Rabiot é aquilo que eu já falei no último vídeo, é diferente, atenção, uma coisa é o Mota pedir para o Junto ele tentar ficar com o Rabiot e não é dito que vai ficar. Outra coisa é ele querer plantar uma ideia de que o Mota não gosta do Chiesa. É bem diferente a situação. E aí, falando em Nápoles, né, que o Antônio Conte pode assumir, tem uma notícia sobre o Di Lorenzo, que pode estar vindo para a Juventus. Será que pode ter um meio campo aí, Di Lorenzo, Chiesa? Não sei, não acredito. O Di Lorenzo é o seguinte, de concreto não existe nada, a não ser esses bochichos que estão saindo por aí, essas notícias que não são verdadeiras. O Di Lorenzo interessa a Juventus. Né? Por quê? Porque de concreto, o que é concreto? Uma sondagem, um início de proposta, uma negociação, niente, nada. Então não dá para eu falar do Di Lorenzo porque não existe nada de verdade. A única verdade que existe é que o Di Lorenzo não vai ficar no Napoli. Parece até que já se despediu lá do time. Mas daí a dizer que não, pelo fato de não ficar no Napoli, que ele vai para a Juventus, passa um pouco distante, um pouco longe aí. Outro que não é certeza que fica e que pode sair sim, seguindo o percurso do Alexandro, é o Danilo. Mas o Danilo não sei se viria para o Brasil. O Danilo não é certeza que renova. Pode acabar saindo e aí sim, pode acabar chegando um outro defensor, quem sabe um nome que tem se ventilado nos corredores da Continaça, mas que ainda a gente vai com calma, vai ver direitinho se procede. Mas o Danilo pode acabar saindo. Qual é a confirmação do dia que eu tenho aqui para vocês? Essa aqui vocês vão gostar. A Juventus não está medindo esforços, eu coloquei no gerundo, não está medindo, porque o Junto está trabalhando sim, firmemente na chegada do holandês Koopmeiners. O Gasperini deve ficar na Atalanta, não abre mão do Ederson, portanto esqueçam, e não vai abrir mão do Scamacca, do Ederson, de mais um, que agora me foge o nome, que foi muito bem na Atalanta, mas a Atalanta, logicamente, também precisa fazer o seu mercado e os jogadores ficam um pouco valorizados. A pedida é a mesma, 60 mil, a Juventus não quer pagar 60 mil, quer colocar 43 ou 45, chegando com bônus a 45 milhões e mais um jogador envolvido. Qual é a informação que eu tenho? Que teve um encontro, aí sim, encontro do Giuntoli com o agente do Koopmeiners e o jogador oferecido na contraproposta na balança é o Soulé. Soulé pode ser sacrificado, então seria uma parte em dinheiro e mais o Soulé para ter o Koopmeiners. Não 60 milhões, portanto seria 43 milhões mais o Soulé. Vamos ver se a Atalanta aceita. Isso é um encontro que teve do Giuntoli com um agente do Koopmeiners. Mas veja como é um mercado interessante. O Giuntoli, o Thiago Motta pode de repente chegar e falar assim, é o seguinte, olhando aqui o time, realmente o Chiesa se machuca muito, eu prefiro ficar com o Soulé, então negocio o Chiesa e deixo o Soulé. Isso é uma coisa que eu estou falando, tá? Não é informação. Pode acontecer. Mas a informação, Koopmeiners e Giuntoli, a gente dele e o Giuntoli tiveram um encontro sim, e o Soulé está colocado aí na mesa, é o primeiro sacrificado da lista. E confirmo também que o Giuntoli está atrás do Khéphren Thuram, irmão do Thuram da Inter. A gente já viu pipocar isso, mas eu sempre espero uma coisa que pipoca, outra coisa a gente averiguar e ver se isso procede, né? Como, por exemplo, acabei de falar do Di Lorenzo, não tem nada de concreto, mas o Khéphren Thuram, irmão do Thuram da Inter, esse sim, esse a Juventus não só está sondando, como já teve também encontro com a gente e pode ser o primeiro, ou melhor, o segundo, terceiro reforço, já que o Di Gregorio e o Calafiori está encaminhado
O Bologna vai tentar segurar o Calafiori, mas calma que ele deve vir para a Juventus. Então, o Thuram é também ao lado do Kopenhagen, porque assim, a Juventus, a prioridade é o meio de campo. É o meio de campo que o Junto ele vai trabalhar para remodular totalmente, resta saber se com ou sem Rabiot. Por enquanto é isso, eu volto amanhã, você ouviu bem, amanhã, porque o mercado está muito aquecido, o Junto está trabalhando sim, pelo que me falaram, e eu confio em quem falou, né, em duas pessoas que eu confio muito, e então não tem como ficar fazendo vídeo a 5 dias, 2 vídeos por semana nessa janela, tem que ser assim, ou todo dia, ou dia sim, dia não, mas aqui você fica atualizado, por isso, ó, ativa o sino e fique ligado, porque amanhã a gente volta para pontuar e quem sabe uma nova notícia, quem sabe aparece algo referente ao Di Lorenzo, a gente não sabe, por enquanto só especulação nesse caso. E o Chiesa, calma, que ainda não é certo que ele vai sair, vai depender de uma série de coisas, principalmente se ele vai renovar ou não. Sempre Forza Juve, fino alla fine, até quando a Juventus não joga, é fino alla fine. Like no vídeo, inscrição, a gente se vê. Boa terça a todos. Viva Del Piero, maior de todos.